Vejam como o tempo passa, né? Já fazem 4 meses que eu estive aqui. Mas graças a Deus estamos de volta. Para mim é sempre um prazer, uma honra estar com vocês, com o pastor Ricardo, pastor Adriana, meus amigos do coração. Muito honrado de estar com vocês, amém? Vamos sem demora para a palavra, mas antes vou apresentar o livro para quem não conhece ainda, né? Nós lançamos ele da última vez que estivemos aqui, A Fé que Vence, Ouse Crer que Tudo é Possível. Tem aqui atrás também a recomendação de pastor Ricardo de Loreto, não sei se vocês conhecem, recomendando o livro porque conhece as ministrações. Nós, como ele disse, estamos juntos há muitos anos, né, caminhando, e louvado seja Deus. Aqui tem muita coisa abençoada, ensinamentos sobre fé, que vão ajudar na sua vida espiritual. Então dá uma olhada com carinho lá depois, tem a máquina do cartão, tem Pix, o que você precisar, tá? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura. Alguém vai trazer água? Vai, né? O rei Beltsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Beltsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Ordenou o rei em alta voz que se introduzissem os encantadores, os astrólogos e os feiticeiros. E disse o rei aos sábios de Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Beltsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante. Os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive para sempre, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos feiticeiros, dos astrólogos e dos adivinhadores. Portanto, se achou neste Daniel, a quem o rei pôs o nome de Beltsazar, um espírito excelente e conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, explicação de enigmas e solução de dúvidas. Chame-se agora Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Disse o rei a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Ouvi dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os feiticeiros para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação desta palavra.
Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar problemas, problemas difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, na presença e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a sua interpretação. Ó rei, o Altíssimo Deus deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza e glória e majestade. Por causa de grandeza que lhe deu, povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matar, matava, quem queria deixar com vida, deixava com vida. E quem queria engrandecer, engrandecia, e quem queria abater, abatia. Amém. Vamos só até aí, tem muita coisa para ler. Pode fechar a sua Bíblia para ficar atento. Depois a gente faz um comentário aí sobre o que estava escrito na parede, que Daniel interpretou, entendeu e passou ao rei. Fecha a sua Bíblia para que você não se distraia. Essa história é de um rei profano, Belsazzar, que era filho de Nabucodonosor. E a Bíblia diz que Nabucodonosor, ele tinha herdado, quando trouxe os escravos de Israel, eles invadiram Israel e tomaram as coisas como despojo, escravos, muitos deles, inclusive Daniel, mas trouxeram utensílios do templo do Senhor, da casa do Senhor, do tabernáculo, de prata, de ouro, as vasilhas que se usavam para fazer o serviço do tabernáculo, para apresentar os sacrifícios a Deus, as ofertas, o candelabro, tudo que era do tabernáculo foi levado para a Babilônia. E agora, o rei Belsazzar, filho de Nabucodonosor, resolve profanar aqueles utensílios. Era um despojo de guerra, mas ele dá uma festa profana com seus nobres, seus grandes, suas mulheres e concubinas. E na verdade era uma festa pagã e com orgias. E ele resolve, no auge da festa, mandar trazer esses utensílios de ouro, de prata, de bronze e profaná-los, botando bebida e comida nesses utensílios e usando a seu bel prazer, profanando o que era consagrado ao Senhor. E a Bíblia diz que, de repente, aparece uma mão na parede escrevendo algo. E aqui diz que escrevia Mene, Mene, Tekel e Parsim. E o rei não entende o que está escrito ali, ele não sabe a tradução, e a mão sobrenaturalmente escreve, e ele manda chamar todos os seus sábios, adivinhos, feiticeiros, magos, quem fosse, para tentar interpretar, e ninguém conseguia. Então ele tremeu, quando ele viu, teve aquela visão, ele tremeu. A Bíblia diz que seus lombos caíram, seus joelhos bateram um no outro, foi um pavor. Na verdade, aquilo era o juízo de Deus. Daniel vai interpretar depois, dizendo que aquilo queria dizer: você foi pesado na balança e foi achado em falta, o teu reino foi cortado, acabou. E a Bíblia diz, irmãos, e a história diz que naquela mesma noite, Dario, rei dos Medo-Persas, entrou na Babilônia e tomou a Babilônia, e Belsazzar foi morto naquela noite. Se acabou o reino dele, por causa da profanação. A maldade e o paganismo já estavam diante de Deus, e Deus ia julgá-los naquela noite, mais ainda, talvez apressadamente, por causa da profanação dos utensílios consagrados ao Senhor. Mas essa é a história, e ele está tremendo, ninguém consegue interpretar. E a mulher dele, a rainha, se lembra que no reino deles tinha um homem chamado Daniel, que viveu e serviu na época, era escravo judeu, na época de Nabucodonosor, o pai de Belsazzar. E ela diz: olha, rei, não fica apreensivo não tenha medo. Aqui no nosso reino tem um homem que viveu na época do teu pai, que ele tem o dom, ele tem a sabedoria dos deuses, ele interpreta sonhos, na época do seu pai, ele deu interpretações, e ele governou. Na verdade,
Daniel era o segundo na Babilônia. Ele chegou a ser governador de mais de 100 cidades. Só o rei estava acima dele, como José no Egito. Mas depois que Nabucodonosor morreu, Daniel foi esquecido. Foi abandonado. Belsassar, o filho, começa a reinar. Talvez faz como nos governos atuais, troca-se toda a administração, né? Os que foram indicados, e ele deixa Daniel de escanteio. Ele só ouvia falar de Daniel, mas não o conhecia, talvez, pessoalmente, ou não sabia o que ele representava exatamente na Babilônia. E Daniel está lá por muitos anos, esquecido, abandonado, como um escravo judeu, vivendo a sua vida. Ele já não serve mais, e para a Babilônia ele não serve para nada. Mas a mulher de Belsassar diz: traz esse Daniel, chama ele, que ele vai dar a resposta para você. Então acharam Daniel, e quando ele entra se apresenta perante o rei pergunta a ele: és tu aquele Daniel? Em outras palavras, és tu o mesmo? Você é o mesmo Daniel? E mais ainda, a pergunta correta parece que é: você é o mesmo ainda? Por que ainda? Porque ele tinha o dom de interpretar sonhos. Daniel via com clareza as coisas, tinha revelação de Deus. Então ele pergunta: és tu mesmo do tempo do meu pai? Aquele Daniel de quem eu ouvi falar? E Daniel diz: sou eu mesmo. Você é o mesmo? Sou o mesmo ainda. A pergunta é: você ainda interpreta sonhos? Você ainda faz o que fazia? És tu o mesmo Daniel do passado? É a pergunta para todos nós, irmãos. És tu o mesmo? Você ainda é o mesmo de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 2 anos atrás? É lógico que devemos estar melhorando, mas é o mesmo em posicionamento, em caráter? É o mesmo em dedicação? Você é o mesmo com a mesma condição? É você mesmo? Daniel diz: sou eu. Aí ele diz: olha, se você interpretar essa escritura na parede, eu vou te cumular de riqueza, vou te vestir de púrpura. Só os reis vestiam roupas púrpuras, era símbolo da realeza, uma capa púrpura. Eu vou te vestir de púrpura, você vai ser como um rei. Eu vou colocar uma cadeia de ouro. Tem muita gente que gosta de usar corrente de ouro, né? E tem uns que exageram, grossíssima, vamos dizer assim, mas ele falou: eu vou botar uma cadeia de ouro. Era um correntão, talvez dessa grossura, de ouro puro, no seu pescoço, e no meu reino você vai ser o terceiro. Olha que tremendo, recompensa. Mas era um rei pagão, profano, e Daniel nunca fora comprado, ele ainda era o mesmo, não seria. Amém? Nunca fora comprado por dinheiro algum. Nunca profetizou o que as pessoas queriam ouvir, o que o rei queria ouvir. Nunca puxou saco de ninguém. Ele era íntegro. E agora, Belsassar pergunta: és tu mesmo? Vou te cumular de riqueza se interpretar. Ele diz: as tuas dádivas você dê a outro. Eu não preciso do que é seu para interpretar isso. Até porque a mensagem não seria boa, né, irmãos? A mensagem seria trágica. Você foi cortado, foi pesado na balança, foi achado em falta, seu reino está cortado, acabou. Venha o juízo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. E Daniel diz: fica com tudo que é seu, não quero nada. Agora, eu quero falar sobre essa questão. Se fosse, talvez, alguns de nós, não seríamos mais os mesmos. E Daniel, ele é o mesmo, ele ainda interpreta, ele ainda pode servir, talvez, uma pessoa amargurada, ia dizer: eu não faço mais, eu parei de fazer há muito tempo, eu não interpreto mais sonhos, eu não faço mais nada. E outra coisa, vocês esqueceram de mim, me abandonaram, me isolaram, me deixaram para trás, agora se virem.
Não tem gente que faz assim? Não é mais o mesmo. Sabe o que acontece, irmãos? O nosso dom, ele não é para nós. Ele nem é para nos promover. O nosso dom é para servir. Amém, gente? Foi como José. Daniel também é um tipo de Cristo, como José. José tinha um dom de interpretar sonhos também. Ele não era só um sonhador. Seu principal dom era interpretar. E ele estava na cadeia e estava interpretando sonhos. Também podia se amargurar e dizer, não adiantou nada eu fazer. Para algumas pessoas que ele interpretou o sonho na cadeia, uma delas que ia viver, ele disse, lembra de mim quando você voltar a servir o rei. O cara esqueceu dele. Ficou mais 2 anos lá na cadeia. E ele continuava servindo, interpretando. Entender que o que Deus colocou na nossa vida, por mais que seja rejeitado, por mais que não sejamos reconhecidos, que sejamos esquecidos, que sejamos abandonados, ainda assim devemos continuar servindo. Eu falava isso hoje com o pastor Ricardo, falando de pessoas que esquecem o que fazemos por elas, principalmente, muitas vezes, ovelhas, que se lembram de outros, mas o que nós fazemos, esquecem. É muito comum pessoas esquecerem que seus pastores choraram com eles, caminharam com eles, como se diz no popular, comeram um saco de sal com eles. Na hora do problema, da luta, eles estavam lá, orando, socorrendo, atendendo, não tinha hora de dia, de noite, de madrugada, mas esquecem. E muitos líderes se amarguraram no caminho e abandonaram. Eu conheço gente que fala, eu não faço mais nada, eu não sirvo ninguém. Cansei de ser bonzinho, já ouviu isso? Cansei de ser bonzinho, não vou ajudar mais ninguém. São ingratos, sabe? Nós não fazemos por reconhecimento, não fazemos por recompensa, ainda que recompensa é bom. Davi disse, eu vou matar esse incircunciso filisteu. Mas quando ele ouviu que tinha recompensa, falou, melhor ainda, agora que eu vou mesmo. Mas ele já estava resolvido. Quando ele ouviu as afrontas do gigante, do Golias, ele falou, quem é esse cara para falar assim com o povo de Deus, com o exército do Deus vivo? Eu vou arrebentar ele no meio. Aí alguém disse, e quem fizer isso, vai ganhar a recompensa do rei. Ele falou, como é que é? Como é que é? Tem recompensa, eu já estou com raiva dele, fala um pouquinho mais que eu vou lá agora. Quem está entendendo? Mas ainda que não fazemos pela recompensa, e quando esperamos reconhecimento, quando esperamos pagamento, nos frustramos. Daniel não era assim, por isso ele continuava servindo. Como é que Daniel ainda é o mesmo? Escravo, abandonado, jogado de lado, deixado de lado. Nunca foi reconhecido o que ele fez em Babilônia, toda a sabedoria dele. O pai de Daniel, aliás, o rei Nabucodonosor gostava de Daniel, mas ele morreu. Quando nós somos rejeitados, abandonados, desprezados, não reconhecidos, muitas vezes nós paramos de servir. Mas Daniel ainda é o mesmo. E você? Ainda é o mesmo? Você ainda é a mesma, minha irmã? De algum tempo atrás, de alguns anos atrás, de quando se converteu, ainda é o mesmo? O mesmo Daniel? E você, pastor João Paulo, é o mesmo? Eu sou o mesmo. Ainda estou aqui. 36 anos se passaram desde que conheci a Cristo, e é o mesmo desejo, o mesmo fogo, a mesma paixão por servir, por abençoar, por tocar vidas, é a mesma coisa. Com lutas, com problemas, com dificuldades, com defeitos, ainda sou o mesmo e crescendo. Amém, gente? És tu o mesmo? Você não parou? Não. Já correu o boato de que eu me desviei, de que eu parei, de que eu pequei, de que eu fiz de tudo. As más línguas existem, gente. E se eu ouvisse o que falam e me amargurasse,
O apóstolo Paulo disse isso: olha, passei por tantas, perigos entre falsos irmãos, olha só. Foi abandonado por pessoas, foi caluniado, continuava, ainda era o mesmo. És tu mesmo? A minha pergunta para você: você é o mesmo ainda? E como é que Daniel continuava sendo o mesmo? Como, irmãos? Como é possível? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz: e por isso não desfalecemos, ainda que o nosso exterior se corrompa, todavia o nosso interior se renova de dia em dia, dia a dia. Por que não desfalecemos? Porque temos renovo diário. Tem que haver renovo diário. Na vida do cristão, todos os dias tem que haver uma renovação. Tem dia que você não acorda bem, tem dia que você não acorda disposto, mas tem que passar por um renovo, vencer aquilo. O interior, ele está renovando, tem que renovar. Daniel era assim, ele se renovava todos os dias. O exterior está se corrompendo. Você olha no espelho, você não é mais o mesmo de 10 anos atrás. Você vê mais rugas, menos cabelos, mais peso, sei lá. Todos os dias estamos nos corrompendo. E por mais que a gente tente evitar, você sabe que não tem cosmético, não tem cirurgia plástica que... Você lembra da Hebe Camargo? Estava virando do avesso já, gente, de tanta cirurgia plástica. Mas o exterior está se corrompendo, ele está morrendo dia a dia. O interior está se renovando todo dia. É mais vida todo dia, mais força, mais ânimo. Tem que ser, irmãos. Tem que ser. Isso não quer dizer que tem que abandonar o exterior, amém? Vamos esculhambar, não. Tem que dar uma renovada também. Você sabe que muitas vezes ajuda o interior, o exterior, né? Mesmo se corrompendo, tem que dar uma melhorada. Você já viu aqueles programas de renovação na televisão? Quem já viu? Que pega uma pessoa, está descabelada, está cheia de barba, está a roupa horrível, a pessoa está deprimida até. Aí fazem uma ajuda lá, colocam ela no programa, inscreve ela no programa e passa pela renovação, e corta o cabelo, troca de roupa, faz maquiagem, coloca dente. Você já viu? Quem já viu esses programas? Quando a pessoa olha no espelho, ela chora, parece que a vida renasce dentro dela, não parece? O exterior tem que melhorar um pouco também, viu? Sabe, dá uma maquiada no negócio. Cortar o cabelo. Uma vez uma amiga minha falou assim: João, por que você não muda esse corte de cabelo seu? Eu falei: é mesmo? Ela falou: acho que se você fizer assim vai ficar mais legal. Eu reparti o cabelo no meio, gente, coisa mais feia do mundo. Aí ela falou: joga para o lado. Eu falei: tá bom, acabou de um lado, mas se me sentir melhor, Sabe, às vezes é bom trocar aquelas roupas já que estigmatizaram você, roupa de gordo, por exemplo, né? Não é porque está gordo que tem que usar roupa de gordo, viu? Coisas assim, dá uma melhorada, muda o corte. E aqueles programas que eles pegam o mendigo na rua, né? O cara com um cabelão assim, tudo sujo, barba, roupa suja, tira, corta tudo, faz a barba, dá um banho, põe roupa nova. O cara revive, parece, sim ou não? É outra vida, até a gente fica feliz de ver, né? A renovação. Vou ficar feliz de ver sua renovação. É assim, gente, melhorar. Mas aí tem o interior, que tem que ser renovado todo dia. Como é que renova o interior, gente? Como é que Daniel fazia? A Bíblia diz que a fama dele era de orar 3 vezes ao dia. Não tinha essa, ele sempre estava se renovando espiritualmente, na oração, nas escrituras. Mas tem coisas que a gente tem que manter o foco, manter a direção, não pode parar. A Bíblia diz, por exemplo, olhando firmemente para Ele. Para Ele quem? O Senhor, autor e consumador da nossa fé. É para olhar para quem firmemente, todo dia, dia a dia? Para o Senhor. Aí tem gente que só olha para os homens, só olha para seres humanos. E às vezes não olha para pessoas exemplares.
porque não tem nada de errado de olhar para as pessoas. Quando eu me converti, a gente ouviu uma conversa assim, ó, não olha para mim, olha para Deus só. Aí Paulo diz, sejam meus imitadores, quer dizer, olha para mim. Pedro e João, a porta formosa, quando ia curar o paralítico, ele falou para o cara, olha para nós, olha para nós. É para olhar para nós também, amém, gente? Temos que ser exemplos, que as pessoas possam imitar, copiar, mas se o homem não é exemplo, se não acha um exemplo, só acha defeito, então olha para Deus, eu quero ver achar defeito, eu duvido, ainda que tem gente que é especialista, né? Até em Deus acha defeito. Ah, Deus falhou comigo, Deus não faz, Deus não está sendo bom, fiel. Olha, tem ou não tem gente assim? E muitas vezes você não percebe, mas dentro de você, você está culpando a Deus por alguma coisa. Olhando para Ele, continua olhando para Deus, meu irmão. Não olha para homem a ponto de achar exemplo, só querer achar exemplo em homem. Deus é seu exemplo, Deus é o seu espelho, amém? É ali que você acha. Olhando firmemente para Ele. Isso vai trazer mais paixão. Olha, de antemão, nós já temos uma condição sobrenatural. É preciso acreditar nisso. É preciso entender isso. Paulo diz, por isso não desfalecemos, porque nos renovamos. Ah, pastor, estou cansado, estou desfalecido, estou desanimado. Não! A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala um pouquinho antes, mesmo que atribulados, não ficamos angustiados. Olha só, atribulados, mas não angustiados. Angústia vem na gente, sabe o que é angústia? Angústia é um aperto. Vem do latim angere, angústia, aperto, lugar apertado. Situações que nos apertam, por isso Paulo diz, atribulados, mas não angustiados. A angústia não pode ficar, ela pode aparecer, mas ela não pode ficar. Renova seu espírito, que essa angústia saia, essa tristeza saia, essa depressão saia, essa opressão. Renova a sua vida hoje. Como? Na força do Senhor, no Senhor. A Bíblia diz que, por exemplo, que a pessoa, tem gente que vive falando, estou cansado, não aguento mais, não tenho mais forças, minhas forças se acabaram. Como é que é isso? Porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão. Estou cansado, não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Então o que é isso que eu sinto, pastor? Não é o que você sente, é o que você não está fazendo. Olhando firmemente para Ele, confiando nele. Sabe, irmãos, eu já passei tantas nessa vida. E muitos anos atrás, eu estava numa pior. Estava numa pior, muito mal. Problema para todo lado. Aí eu me lembro que eu comentei com outro pastor amigo meu numa noite antes. Nós estávamos juntos em outra cidade. E aí fomos, no outro dia, para uma cidade vizinha, procurar um irmão. Estávamos eu, ele e a minha irmã, pastores. E chegamos no estabelecimento dele, tinha um rapaz que trabalhava com ele. E o rapaz era um profeta. Já tinha ouvido falar dele, mas nós fomos lá só para procurar o irmão não estava. E ficamos numa sala com aquele rapaz. E estávamos conversando, e ele estava atendendo por uma janelinha as pessoas. E ele estava ouvindo as nossas conversas. De repente, não tinha mais ninguém para atender, ele virou e meteu o dedo na cara do pastor que estava com a gente. Estávamos juntos. Aí ele terminou e deu uma palavra e foi certinho. Aí ele virou para mim, e você? Falou assim, você está numa situação difícil, hein? Falei, tem mais. Você já olhou para todo lado. Não viu saída, você só não olhou para cima. Que vergonha, irmãos. Que vergonha um profeta chegar e falar isso para você. A ficha caiu, é verdade. Estou tentando resolver de tudo que é jeito, mas não olhei para cima.
Aquele dia a ficha caiu. Por que a renovação não vem? Porque não estamos olhando para Ele, firmemente para Ele. Talvez você está nessa situação, e o renovo é diário. Por isso que a angústia não sai, ela tem que sair. A Bíblia diz, perplexos, mas não desanimados. O que é perplexo? É aquela situação que te deixa sem ação, você fica estarrecido, como que assustado. Você não sabe talvez até o que fazer ou como fazer para sair daquela situação, está perplexo, de tão forte que é aquela situação, mas não desanimado. Não desanimado, porque você vai achar ânimo no Senhor, não desfalecido, você vai se levantar no Senhor. Aí diz, abatidos, mas não destruídos. Nunca. Pode estar caído no chão, o diabo dizendo, acabei com ele agora, acabei com ela, não levanta mais. De repente, um renovo, se levanta com asas como ela. É isso que intriga o inimigo, irmãos. Que ele pensa que acabou com um, e de repente, das cinzas, ressurge e vai para as alturas, e imprime mais uma derrota no inimigo. Não está destruído não, nunca está. Sabe, essa condição é sobrenatural. Perseguidos, mas não desamparados. Tem alguém por você sempre. É muita perseguição, mas tem um com você que é maior. Tem alguém com você que é maior. Você não está desamparado, nunca esteve, nunca estará. Quantos podem louvar o Senhor por isso? Você tem uma condição sobrenatural, uma força, mas eu não percebo essa força, pois tem. Os que confiam no Senhor renovam suas forças. Aí diz assim, os jovens se cansarão, os velhos se cansarão, mas os que esperam no Senhor não. Se está cansado demais, se perdeu as forças, é porque não está confiando no Senhor, é porque não está olhando para o Senhor, olhando firmemente para Ele. É a maneira de renovar todo dia, confiando na palavra do Senhor. Sobre você tem renovo automático, sobrenatural, tem novas forças, tem forças novas todo dia. Todo dia. E a Bíblia diz que o povo de Deus vai indo de força em força, até cada um deles aparecer em Sião. Você vai chegar lá, irmão. Eu também. De força em força, de fé em fé, de glória em glória. Todo dia tem uma glória nova. Sabe, eu estou bastante tempo com o Senhor já, para saber que somos indestrutíveis. É verdade. Se você confia, você é indestrutível. Paulo disse, quem nos separará do amor de Deus? Luta? Frio, fome, nudez, perseguição? Vida, morte, anjo, demônio? Quem nos separará? Tem alguma coisa que pode tirar você de Deus? Não. Isso é condição sobrenatural, meu irmão. É só confiar, olhar firme para Ele. Alegre-se. Paulo disse outra vez, vos digo, alegrem-se, regozijai-vos. Alegria é coisa de dentro, não depende de fora. A paz que nós temos é de dentro, é renovo interior. Como é que eu faço? A alegria do Senhor é a nossa força. Tem alegria para você, tem força para você todo dia. Alegre-se. Outra vez vos digo, alegrem-se. É uma ordem, irmãos. Mas não está na minha condição, não depende de situação nenhuma, de tudo estar bem. Alegria é uma condição em Deus, é uma ordem. Existe um óleo de alegria, ao invés de espírito angustiado, uma unção de alegria. É sobrenatural, é só olhar para Ele, que ela vem. Sabe, eu tive uma experiência com o Senhor, muitos anos atrás também, ainda era bem mais jovem do que sou hoje, no começo da minha fé, na verdade, e eu estava muito angustiado, muito triste, eu não sei exatamente porquê, eu fui trabalhar e eu não conseguia
disfarçar a minha tristeza. E eu vivia cantando, todo mundo vendo ali no serviço, e naquele dia as pessoas perceberam e começaram a perguntar: o que está acontecendo? Você está estranho, você está diferente. E eu disfarçava, nada. Mas eu não aguentei, teve um momento que eu já estava para chorar na frente de todo mundo, de angústia, de tristeza, e eu fui para o banheiro. Eu falei: meu Deus, o que é isso? O Espírito Santo falou comigo dentro do banheiro. Deus fala no banheiro, viu, gente? Você está triste? Fica triste, não. Deus falou: então, cante um cântico. Eu falei: mas como cante um cântico? E talvez os mais velhos conheceram esse cântico, dizia assim: me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei no Senhor. Com azeite ele me ungiu, o seu... eu esqueci até a parte da letra, mas o coro era assim mesmo: me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei no Senhor, me alegrarei, rei, me alegrarei. E comecei a cantar no banheiro, coisa mais sem graça do mundo, gente. Eu triste cantando me alegrarei. Gente, veio uma unção, veio uma alegria sobre mim. Comecei a chorar de alegria dentro do banheiro, saiu aquela tristeza, aquela angústia, saiu tudo, e eu cantando, virou uma festa dentro do banheiro. Me alegrarei, rei, me alegrarei, rei, me alegrarei no Senhor, me alegrarei. Foi tremendo, irmãos, porque está à disposição, me renovei. É dia a dia, meu irmão, o interior se renova dia a dia. Sabe o que mais que é bom para renovar? É esquecer. Paulo disse: uma coisa faço, eu não alcancei ainda, mas eu prossigo para o alvo, e faço uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo. Continua, meu irmão, não para não. Para de lembrar de problema, de luta, de traição, de gente que aprontou com você, que te abandonou. Daniel é o mesmo ainda. E tu, e você, é o mesmo ainda? É a mesma, minha irmã? És tu mesmo? Sim, ainda sou o mesmo. Ainda estou me esquecendo das coisas que para trás ficam. Se eu ficar carregando o passado, e só coisa ruim, né, gente? Afronta. Esses dias eu estava com um problema com uma pessoa e ia ter que me encontrar com ela. Aí eu ouvi uma canção que diz assim, vocês conhecem? Nos ama, né? Nos ama. E tem uma parte que diz: não tenho tempo para perder com ressentimento. Eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo? Perdendo tempo com isso? Eu vou abraçar aquela pessoa. E foi isso que eu fiz. E saiu mal. Consegui tratar ela bem, com carinho. Acho que até assustou. Nós não temos tempo para perder com ressentimentos, com coisas do passado. Não perca seu tempo. Você tem um alvo, meu irmão. Você tem que prosseguir. Você tem um prêmio para receber. Aí fica lá lembrando de coisas do passado. Já pensou se Daniel ficasse lembrando que abandonaram ele, que desprezaram ele, que agora ele não era mais ninguém? Porque não te reconheceram, porque não te recompensaram, porque não te pagaram. Prossegue, meu irmão. Prossegue, esquece das coisas que para trás ficam. E vai para frente. Alegria. Sabe uma coisa que é importante? É manter-se amando. É manter o amor. O amor a Deus em primeiro lugar. Nunca se esqueça disso. Não para de amar a Deus. Mesmo que dentro de você algo está dizendo que Deus falhou com você, continua amando a Deus sobre todas as coisas. Ama, meu irmão, a Deus, com todas as tuas forças, com todo entendimento. Aí você diz: mas eu não entendo Deus. Então busca mais entendimento. Busca mais conhecimento, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, diz a Bíblia. Ama a Deus sobre tudo. E mais, amando as pessoas.
amando o próximo como Ele nos amou, sacrificialmente, por mais ingratas que sejam elas, por menos reconhecimento que você tenha, continua amando, continua fazendo, continua interpretando sonhos, continua profetizando, continua impondo as mãos, continua orando pelas pessoas, intercedendo. Sabe, a gente vai vendo a maldade desse mundo, dá vontade de abandonar. Continua, meu irmão. Mantenha-se amando as pessoas, as vidas, as almas. Mantenha o foco. Vidas valem mais do que coisas. Vidas valem mais do que coisas. Mantenha esse foco sempre. Glória a Deus. Renova todo dia o seu amor a Deus e as vidas. Por mais ingratidão que haja, por mais rejeição, por mais falta de reconhecimento, por mais que as pessoas não te recompensem, não reconheçam, continua amando as pessoas. Glória a Deus. Eu quero terminar, tem tanta coisa para falar. Continua sonhando. Renova os teus sonhos. Renova os teus sonhos. Que você sonhou um dia em fazer, em ser. Não importa se o tempo passou, se você está mais velho, mais velha. Continua sonhando. Eu acho que eu já contei para vocês de um dos testemunhos mais impactantes que eu já vi na minha vida, de uma pessoa sonhadora. Um homem, aqui na cidade vizinha, em Primavera, conhecia quase 10 anos atrás. 62 anos de idade. Este homem saiu de Minas Gerais. Quando eu o conheci, já tinha 15 anos que ele estava no Mato Grosso. Quando ele tinha 45 anos de idade, servente de pedreiro, nem pedreiro era. Naquela época, as cidades do Mato Grosso estavam bombando, começando. Todas elas florescendo. E ele ouviu falar que tinha muita prosperidade, muita oportunidade. Então ele saiu de Minas Gerais, com 45 anos de idade, servente de pedreiro, pobre de marré. Falou, eu vou para o Mato Grosso para ficar rico. Riram da cara dele. Riram na cara dele. E ele veio para o Mato Grosso. E eu não sei por onde ele passou, mas eu conheci ele aí em Primavera. Sabe o que aconteceu com ele? Aos 50 anos? Nada. Aos 55? Nada. Aos 60 anos? Um derrame. Aí ele ficou com algumas sequelas, falando com defeito, puxando uma perna e um braço. De bicicleta na rua vendendo cocada. 60 anos de idade e um derrame. Mas nunca deixou de sonhar. Quando eu conheci ele com 62 anos de idade, o homem estava prosperando, já estava com um patrimônio de mais de 300 mil reais. Sabe como? Construindo casas para vender. Saiu o programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, e todo mundo estava comprando. Eu acho que você se lembra, talvez você adquiriu sua casa naquele programa. Quantos se lembram? O que aconteceu? Ele foi lá, ele falou, será que eu consigo comprar uma casa para mim? Não tinha nem casa para morar. Foi na Caixa Econômica, arrumou um olerite de 600 reais na época. Conseguiu comprar uma casa. Aí ele disse, está fácil demais. Uma pessoa que nunca deixou de sonhar. Gente, eu acho lindo aquela pessoa que desde cedo veio trabalhando, prosperando e ficou rico. Foi uma escala progressiva. Mas em esse que está com 60 anos de idade, praticamente a profissão que tem ainda não é das melhores. Ou seja, especialista no negócio, totalmente. Aí ele pensou assim, nunca deixou de sonhar que poderia ficar rico. Aí ele falou, se está fácil para comprar, é porque está fácil para vender. Então eu vou construir casas para vender. Todo mundo está podendo comprar.
Aí ele foi numa pessoa, pediu dinheiro emprestado para fazer uma sociedade, 30 mil reais na época. O cara falou, não tem, pastor. Aí foi para o genro do pastor, pediu também, vamos fazer uma sociedade, repartiu o lucro. Ah, não mexo com isso não, meu negócio é outro. Aí ele foi no médico que atendeu ele, do derrame. O cara falou, vou te ajudar. Colocou o dinheiro na mão dele, comprou um terreno e construiu a primeira casa. Casa de 49 metros, básica, 2 quartos, 12 mil terreno, 10 mil de material e 8 mil de mão de obra. 30 mil reais. Quando eu conheci ele estava com 7 casas. 7, de 3 quartos, de 2 quartos, de 70 mil, de 50 mil reais cada casa. Ganhava 20 mil reais em cada casa em um mês. Ele construiu uma casa em um mês. Eu vi todo o processo, toda a estrutura e já estava vendida. Ele falou, essa semana eu tenho que entregar 3 casas, já estão vendidas. Quem está entendendo? Eu pergunto para você, quem é que está sonhando ainda com 60 anos e um derrame? Não abandona os teus sonhos. Renova todo dia eles no Senhor. Sejam quais forem. Aquele sonho de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, sabe, de pregar, continua. De abençoar vidas, de ir, de ajudar, de prosperar, de crescer. Renova o seu interior, meu irmão. Minha irmã continua renovando, sonhando todo dia. Não deixa morrer seus sonhos, como José na prisão, sonhou que ia governar, passou por anos de sofrimento, de escravidão, de rejeição, de acusações. E José é interessante que quando parecia que ia dar certo, dava errado. Parecia que estava melhorando a vida, piorava de novo. Continuava sonhando. O meu sonho vai se cumprir. Sabe, eu tenho muitos sonhos que eu quero realizar ainda antes de sair dessa terra. Muitos. E eu sei que Deus vai me dar essa graça. Continua sonhando, renova a sua vida. Renova os teus sonhos. Renova o teu interior dia a dia. Coloca-se na presença do Senhor. Eu pergunto a você, és tu mesmo? Meu irmão, você ainda é o mesmo? Minha irmã, você ainda é a mesma de quando você conheceu o Senhor? Ainda tem as mesmas ambições espirituais? Tem gente que sonhou com avivamento e acha que não pode mais, que não existe mais. Tudo que você sonhou, se você não abandonar, vai se cumprir. Vai se cumprir. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Mais paixão, mais confiança no Senhor, mais força. Olha para mim, por favor. Quebra esses paradigmas, essa estrutura de pensamento que só te leva ao fracasso, que leva você a não produzir, a não prosseguir. Paulo disse, uma coisa eu faço, eu prossigo, eu continuo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu continuo buscando. Eu não digo que alcancei, mas eu continuo. E eu vou me desvencilhando das coisas que para trás ficam. Sabe, meu irmão, deixa tudo para trás, se desembaraça nessa vida para servir a Deus. Tem muita gente presa. Esses dias eu estava me sentindo assim, como num emaranhado. Aí eu comecei a renovar minha vida falando a palavra de Deus. Eu disse, tu és aquele que perfeitamente desembaraça o meu caminho. Você não sabe o que fazer? Parece que está tudo travado. Diz, Deus desembaraça o meu caminho. Perfeitamente. Quem está entendendo? É assim que se renova, é com a palavra, é todo dia. Deus te dá uma palavra todo dia para você se agarrar a ela e vencer. Para você falar ela, para você confessar ela, para você continuar.
Sempre vai ter uma palavra de Deus para você continuar. Nunca vai ser, desista. Não dá mesmo. E você nunca vai ouvir Deus dizer, eu cansei de você. Nunca. Você só vai ouvir Deus dizendo, vamos embora, vamos para frente. Continua, eu sou contigo. Aleluia, levante as suas mãos para adorar o Senhor. O exterior está se corrompendo, está se desfazendo, mas o interior se renova dia a dia. Eu sou o mesmo João Paulo, de 36 anos atrás. Tenho o mesmo fogo, a mesma paixão, o mesmo desejo, os mesmos sonhos. Muitas vezes atribulado, perseguido, abatido, perplexo, mas voando alto, com asas como águias. Continua confiando, meu irmão. Olha para Ele, levante suas mãos, feche os seus olhos e olhe para o Senhor, olhando firmemente para Ele. És tu mesmo? Se ainda trabalha, continua trabalhando para Deus, meu irmão. Continua servindo vidas, amando as vidas. Continua pregando, continua orando, continua lendo a palavra, continua caminhando, não para não. Não se detenha, não se assente na roda dos escarnecedores, não se detenha no caminho dos pecadores. Continua caminhando, mas não no caminho dos ímpios. Caminhando no Senhor. Continua, adora o Senhor enquanto eles ministram. Deixa Deus falar com você. Você estava cansado, desanimado da palavra que o pastor deu aqui no começo. Gente cansada. Levanta agora, meu irmão, voa alto. Levanta e voa com asas como águia. Vai para as suas alturas. O Senhor te leva para as suas alturas. O Senhor te leva para as suas alturas.